Não passa de uma mentira. Mulher muda versão e confessa que não foi espancada nem teria dado à luz em Matagal de Raposa. Ela pode ser indiciada por fraude processual se for confirmado que a mulher não foi vítima de espancamento ou estupro. Mais uma quadrilha especialista em explosão de caixas eletrônicos é presa no Maranhão. Você já experimentou fechar os olhos e tentar sair de casa ou andar em uma cadeira de rodas para sentir toda a dificuldade que tem um cadeirante na capital? Nossa equipe de reportagem sentiu na pele o que passam os deficientes físicos e visuais em São Luís. Saiba até que ponto a alta histórica do dólar pode prejudicar serviços oferecidos no Maranhão. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite. Olá, boa noite para você de casa. E a edição de hoje começa com a reviravolta do caso da mulher que afirma ter sido vítima de espancamento e estupro. Na tarde de hoje, a superintendente de Polícia Civil concedeu coletiva para falar sobre a nova versão dada pela suposta vítima de sequestro. O repórter Jairo Martins tem os detalhes. Durante parte do dia, a superintendente de Polícia Civil da capital, Caterine Chaves Lima, conversou com a jovem que teria sido violentada no município de Raposa. Ela confirmou que nunca existiu nenhuma criança e que ela foi violentada sim por 3 homens. A Polícia Civil vai investigar o caso e, se for confirmado que a história é completamente fantasiosa, ela pode ser indiciada por fraude processual. Não chegou a contar assim, os detalhes, por que ela teria inventado toda essa história. Primeiro momento nós constatamos que ela tem algum problema psicológico, que isso vai ser, depois nós vamos atrás dos médicos, dos psicólogos que estão acompanhando ela, mas ela confessou que não estava grávida, não havia bebê, ela não enterrou o bebê, e essa parte ficou esclarecida. E a respeito do suposto estupro, ela não conseguiu esclarecer para a polícia como foi que aconteceu os fatos. Então, não estamos descartando a possibilidade de ter havido estupro. Mas ela não quer colaborar com a polícia, ela se recusa a ser submetida a exame de condição carnal e a exame de corpo de delito, que ela disse que também foi bastante agredida. Voltaremos a conversar com a moça para bater nessa questão da ocorrência do crime sexual. Então, nos próximos dias, a gente com certeza vai ter elucidado todo esse caso. E se ao final das investigações ficar provado que não houve nada, ela pode passar da condição de vítima para autora, né, de crime de comunicação falsa de crime. A polícia também vai investigar mais sobre esse sequestro, ouvindo as pessoas que supostamente haviam ajudado a vítima. E também vão verificar em que estado ela chegou ao hospital depois que teria sofrido as agressões. E familiares da mulher têm suspeitos dos autores do crime. Um homem foi apontado como envolvido no suposto crime, mas por falta de provas materiais não existe possibilidade de prisão. Uma pessoa já foi morta em protestos no interior do estado. A BR-222, no município de Buriticupu, a 407 quilômetros de São Luís, segue bloqueada pelos moradores da cidade. Tudo por conta de supostas condutas irregulares de soldados do Exército que estão no município para o combate à extração ilegal de madeira. Com cartazes e faixas, eles denunciam que crianças e adolescentes já foram estupradas por soldados. Por causa da interdição da BR, um longo congestionamento se formou nos 2 sentidos da rodovia, praticamente isolando a cidade. O delegado da cidade, Menezes Azevedo, informou que uma tentativa e um homicídio já aconteceram na região em consequência do protesto. O lavrador Francinaldo da Silva Rodrigues, de 24 anos, morreu com um tiro na cabeça e Antônio da Silva Rodrigues, pai de Francinaldo, encontra-se sob intervenção cirúrgica em um hospital da região. O coronel Rocha, autoridade militar que está no município para verificar as denúncias, afirma que o Exército vai continuar na cidade e que as denúncias levantadas pelos moradores não passam de mentiras.
O homem fica pendurado em poste após sofrer descarga elétrica. O caso aconteceu na cidade de Santa Inês. Ele foi resgatado e ainda com vida, transferido para a capital maranhense. A Companhia Energética do Maranhão foi acionada e uma equipe chegou rapidamente ao local, fazendo o resgate do homem ainda com vida. A vítima é José Ribeiro Souza. Ele foi transferido em estado grave para São Luís e está no Hospital Clementino Moura, o Socorrão 1. Mais uma quadrilha acusada de explodir caixas eletrônicos foi presa. O grupo foi preso em Vitória do Mearim, interior do estado. Os 4 homens foram presos com 5 bananas de dinamite, 109 munições de pistola 9mm, 30 cartuchos de 12mm, 5 armas, sendo 2 pistolas, 2 escopetas e um revólver calibre 38, além de 2 coletes com distintivo da Força Nacional e a quantia de R$ 1.500. Através de várias denúncias, o comandante da guarnição, no dia, o sargento José Orlando Costa, me passou a informação e disse: doutor, vamos checar. Aí foram checar, pediram meu apoio, fomos, verificamos a procedência da situação, abordamos os elementos, imobilizamos, aí fizemos uma busca. Através da busca encontramos tudo isso e vimos que estava diante de parte de uma grande quadrilha. Entre os 4 presos, os mais perigosos são Pedro da Silva Filho, de 24 anos, que deveria estar cumprindo pena na penitenciária de Pedrinha, mas acabou fugindo por um túnel. No momento da prisão, ele estava com um dos braços queimados por uso de dinamite. O outro é o cadeirante João Paulo Ferreira, de 31 anos, que tinha nada mais, nada menos do que 4 carteiras de identidade. Apesar de ter feito apenas 4 prisões, a polícia já conseguiu identificar outros membros da quadrilha. Nessa quadrilha aí, pelo menos 9 nós já temos. 4 foram presos, 3 conseguiram fugir ao cerco, com Vitória do Mearim, e 2 que teriam participado também do assalto dos Correios de Santa Inês foram abordados em Timon ontem e conseguiram se evadir, deixando o carro com a CPU e as imagens do assalto dos Correios. Somente neste mês, esta foi a 4ª quadrilha presa no Maranhão sob acusação de explodir caixas eletrônicos. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil temos dado uma resposta desestimulando esse tipo de prática no estado do Maranhão. Você vai ver depois do intervalo, no bloco de política, a CPI da violência contra a mulher do Senado Federal vai ser entregue o relatório final à presidente Dilma. Aqui no Maranhão, a CPI da violência contra a mulher não surtiu efeito até agora. É o que você vai ver em instantes aqui no Maranhão Acontece. Estamos de volta e o Maranhão Acontece fala agora sobre política. Durante a semana, repercutiu nos blogs e em veículos de comunicação do estado um desabafo do irmão do prefeito de Santa Inês, Ribamar Alves. Tudo começou porque o prefeito resolveu afastar o irmão do cargo de secretário de Finanças da cidade. Ribamar Alves concedeu entrevista e falou também sobre a situação da saúde municipal de Santa Inês. Olha, são coisas que não é de cunho jornalístico, é uma coisa mais de cunho pessoal. São mágoas passageiras, né? É irmão, trabalhava conosco na administração. Tivemos que tirá-lo da administração por questões de trabalho mesmo, né? E questões políticas. A crítica de ambos os lados. Tanto os médicos, através do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, como do governo contra os médicos. A vinda do médico de fora tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que supre uma necessidade imediata. Existem 700 municípios no Brasil que não tem médico. Em Santa Inês, por exemplo, nós temos uma deficiência de 20 médicos. E por que não temos 20 médicos? Porque o dinheiro que vem do governo federal não dá para pagar o médico do preço que é cobrado no Maranhão. Ambos têm razão e os dois estão errados ao mesmo tempo. Então tem que suprir a necessidade imediata, mas temos que costurar algo que o Brasil precise, educar os seus médicos, trazer os seus médicos para melhorar a qualidade do trabalho médico. Assim nós vamos poder ter médico em todo lugar do Brasil. O pediatra é uma deficiência enorme de pediatra. Os médicos hoje eles procuram mais especialidades mais tecnológicas, de recursos mais técnicos, mais ultrassonografia, radiologia, anestesiologia, a própria cardiologia. Nós não temos neurocirurgião suficiente no Maranhão.
para abastecer os hospitais do interior. Nós não temos cardiologista suficiente para abastecer os municípios do interior. Então, há uma carência muito grande. Como na educação não tem professor de matemática, de física, de química, de biologia, há uma defasagem enorme desses profissionais. Esta semana foi apresentada na Câmara Municipal uma proposta de criação do Banco da Cidade, iniciativa que define a política de microcrédito para investimentos aqui na capital. Hoje recebemos o autor da proposta, o vereador Roberto Rocha Júnior, do PSB. Boa noite, vereador. Boa noite, boa noite. Boa noite. Agora, quem pode ter acesso à linha de crédito? Bem, o programa do Banco da Cidade, ele veio para poder fomentar principalmente o empreendedorismo. Então, aquelas pessoas que ou já têm um serviço que é informal, que tem algum tipo de experiência, ou até mesmo aquelas pessoas que já têm o seu serviço montado, o seu empreendedorismo montado, mas que têm a capacidade e o interesse de ampliar e aumentar a sua renda, tem condições reais de estar participando do programa. O brasileiro, o maranhense, enfim, todo mundo tem muito medo da burocracia. Esse Banco da Cidade, ele tem também esse intuito de desmistificar esse problema burocrático de tantos papéis para que você consiga um crédito e assim consiga avançar nas negociações? Nós fizemos, inclusive, pesquisa de campo, o nosso gabinete fez pesquisa de campo, buscando identificar quais são os principais problemas, as principais causas da falta do microcrédito, da política de microcrédito aqui em São Luís. O que acontece? O grande problema, o maior problema deles é justamente a burocracia. É a falta de incentivo à política de microcrédito. O Banco da Cidade vem com uma forma muito fácil, desburocratizando o que é burocrático, né? Então, o que acontece? Aquela pessoa que passa no cadastro, que vai se cadastrar para poder participar do programa, ela precisa somente de 3 coisas: identidade, CPF e comprovante de residência. Só precisa do comprovante de residência porque não é a pessoa que vai ao banco, é o banco que vai até a pessoa. O banco tem um serviço que ele treina os agentes em parceria com o Sebrae para poder fazer com que esses agentes sejam especializados em estar indo na residência de cada pessoa para poder buscar aquela vantagem, aquela vocação daquela pessoa, né? E está fomentando, dizendo quanto que precisa de empréstimo, até quando vai ser o prazo, cada caso é um caso. Então, e dando auxílio técnico, né? Para poder, às vezes as pessoas têm muito know-how naquilo que fazem, mas não sabem como ampliar, aumentar ou até mesmo gerar um mínimo de lucro com aquele empreendimento. E o programa Banco da Cidade vai fazer esse acompanhamento. Agora, para que fique bem claro, quem vai ter acesso à linha de crédito? Somente pessoas que queiram investir em empreendimentos. Isso. Nada de empréstimo para fazer compra de casa, alguma coisa assim, né? Não, o empréstimo ele só tem uma única função, investimento. Se você provar que você tem condições e que você quer investir, você vai ter direito ao crédito, um fácil acesso ao crédito. Aquela pessoa que tem, vamos supor, uma restrição no banco, no SPC, no Serasa e etc., ela vai ser estudada para poder saber se tem condições ou não dela pegar esse empréstimo. Até aquelas pessoas que já têm restrição, ela pode sim ainda passar no cadastro. Agora, aquelas pessoas que têm interesse em comprar um carro, pagar uma dívida antiga ou até mesmo comprar roupa para suas crianças, não pode. Agora, só vereador, investimento. Com relação a esse Banco da Cidade, existe um investimento inicial proposto de 100 milhões para a instalação dele. A cidade já não tem tantos recursos, a gestão municipal já reclama da falta de recursos. Isso não complicaria o andamento das atividades da cidade? Esse foi o motivo, a gente fez esse estudo até mesmo antes de eu sair candidato. Quando eu fui candidato, nós propomos, inclusive na televisão, o programa do Banco da Cidade. Por que nós conseguimos fazer isso ainda no primeiro ano de mandato? Porque a dificuldade de você fazer um projeto como esse ainda no primeiro ano é porque você tem que fazer um estudo orçamentário, tem que passar por todo aquele estudo de plano plurianual. Aí você implementa no próximo ano, ou seja, o que a gente está utilizando hoje foi o que foi votado no ano passado. Então um projeto como esse só poderia entrar no ano que vem se fosse onerar a prefeitura.
mas o acordo, a cooperação entre a Prefeitura de São Luís e o Banco do Nordeste é fazer com que a Prefeitura só utilize aquilo que já dispõe, a sua estrutura física. Vamos supor, cada secretaria tem os pontos que atingem aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que estão lá no bairro que não têm oportunidade. Então, o que faz? Vamos supor, a Sencas tem os CRAs, né? Então, coloca os pontos avançados do Banco do Nordeste, do Banco da Cidade, lá no CRAS. A CEMAPA, que é a Secretaria de Abastecimento e Agricultura, ela tem os pontos de feiras e mercados, né? As feiras livres. Então, nós vamos colocar um ponto avançado nas feiras livres, para poder aquela pessoa que utiliza das feiras chegar ao banco. E aí, depois de cadastrado, o banco chegar até ela. Uma última pergunta, de forma resumida, quando começa? Bem, normalmente, um projeto desse demoraria, mas nós fizemos o inverso. Nós fizemos primeiro a parceria, para depois fazer o projeto de lei. O projeto de lei ele já foi protocolado na casa, na Câmara Municipal de São Luís. Agora só o trâmite legal. Passa pelas comissões, vai para plenário, votação, prefeito assina, depois de votado na Câmara, prefeito assina, sanciona, pronto. Eu acredito que daqui para o final do ano, no mais tardar, não vejo motivo para chegar o ano que vem, mas no mais tardar, em janeiro ou fevereiro do ano que vem, esse programa já está funcionando para poder melhorar a vida do cidadão ludovicense. Ok, nós agradecemos aqui o Roberto Rocha Júnior, vereador pelo PSB. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado a oportunidade de estar esclarecendo mais uma vez o programa Banco da Cidade. Obrigada. Professores de uma escola da cidade estão passando por uma capacitação que pode melhorar a vida de pessoas com deficiência. As dificuldades não são apenas físicas. Lá eles aprendem que a acessibilidade e o carinho e a atenção são muito importantes também. Não, a sua televisão não está com problema. É assim que muitas pessoas veem o mundo. É que dados do IBGE apontam que cerca de 1.400.000 maranhenses têm algum tipo de limitação visual. Mas estas pessoas, apesar da deficiência, podem ter uma vida comum, estudar e trabalhar. E, acima de tudo, merecem respeito, porque nós temos que enxergá-la como seres humanos e não como deficientes. Nesta sala de aula, encontramos professores da rede de ensino de Paço do Lumiar. Eles participam de atividades que marcam a Semana do Portador de Deficiência. Não parece, mas esta palestrante não enxerga. Ela trouxe a experiência de vida. É professora e cursa o 7º período do curso de turismo na Universidade Federal do Maranhão. Para mim é muito importante, porque já é um grupo que vai sair daqui consciente de como ele pode ajudar um deficiente visual. O que ele pode fazer para ele não machucar um deficiente visual. Porque às vezes a pessoa pensa que é só infraestrutura. Mas não, eu acho que a questão da acessibilidade do social, é muito mais importante do que a infraestrutura. Segundo dados do IBGE, cerca de 25% da população maranhense tem algum problema de deficiência. Além do preconceito, todas essas pessoas esbarram na questão da infraestrutura. Não é em todo lugar que encontramos rampas de acesso e também placas de sinalização. A falta disso torna a vida dos deficientes ainda mais complicada. E foi para sentir estas situações que a Maria vendou os olhos e saiu de bengala na mão pelos corredores da escola. O detalhe é que ela tem um filho de 4 anos que é cego. Bastaram alguns passos e a emoção se transformou em lágrimas. O seu filho ser deficiente, mas não impede dele estar no mercado, não impede dele ser um grande homem. O que a senhora sentiu? Muita emoção. Como ele faz, ele sente. As pessoas com deficiência são pessoas que têm potenciais, são pessoas que estão aí, são desejantes sociais, querem que a sociedade mude. E nós estamos hoje nessa trajetória simplesmente só para desconstruir esses preconceitos. A Secretaria de Trânsito e Transporte de São Luís pretende implantar um corredor exclusivo para ônibus na Avenida São Marçal, no João Paulo. O principal objetivo é desafogar o fluxo intenso de veículos na região, que hoje está estimado em 150.000 pessoas por dia. Uma das medidas já adotadas foi a proibição de estacionar na avenida e forçar a utilização das vias transversais. O trecho onde funciona a feira também está sendo monitorado para que comerciantes não entrem na faixa dos carros e ônibus.
Outra medida adotada pela secretária Fabíola Aguiar é o reforço de agentes da SMTT. A Rua Grande, um dos principais centros comerciais, deve receber investimentos de 30 milhões de reais. São Luís está incluída no programa PAC das Cidades Históricas do governo federal e a verba vai revitalizar o espaço com requalificação urbanística. Além desta obra, o centro histórico vai receber outros investimentos que chegam a 133 milhões de reais. E os espaços contemplados são Mercado Central, Largo do Carmo e praças Deodoro, do Panteão, da Alegria e João Lisboa. Ao todo, vão ser 49 intervenções na cidade. E ainda falando nas ações da política do Senado Federal, a CPI, que apura a violência sobre a mulher, vai entregar um relatório final com números assustadores sobre a violência no Brasil. A presidente Dilma Rousseff. E aqui na capital, no mesmo tema, não deu tanto resultado até agora. Sobre o assunto, a gente tem agora os comentários de Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Pois é, a CPI do Congresso Nacional, a CPI mista, que foi criada, pesquisou e investigou durante 6 meses todos os atos de violência contra a mulher no Brasil. Aqui no Maranhão, foi tentada uma CPI. Desde o começo dessa proposta de criação, ela nunca conseguiu um acordo dentro do plenário da Assembleia para se fizesse uma investigação séria dentro do mesmo tema que estava sendo debatido no Congresso Nacional. A deputada Elisiane Gama propôs a CPI, não deixaram ela ficar na presidência, nem na relatoria, e o resultado dessa CPI, se é que se pode chamar de CPI, realmente não se conhece até hoje. O relator, o deputado Roberto Costa, promete nos próximos dias apresentar um relatório, mas não se sabe sobre o quê. Porque não houve investigação, houve apenas reuniões formais no plenário lá da Assembleia e não se espera muita coisa dessa CPI. Ao contrário do que aconteceu no Congresso Nacional. Lá fizeram um relatório de mais de 1000 páginas. Esse documento vai ser entregue em sessão solene do Congresso na próxima terça-feira à presidente Dilma Rousseff. São milhares de casos de violência contra a mulher que estão registrados nas páginas desse relatório. E aqui no Maranhão, pelo que se viu na tentativa de se investigar uma situação tão séria e tão grave, realmente tudo indica que não vai dar muita coisa. Mesmo sabendo-se que no Estado existe um alto índice de violência contra a mulher registrado nas delegacias de polícia, no Ministério Público, na Defensoria Pública do Estado e na Federal. Todos esses organismos, além de outras entidades de apoio e de combate à violência, existem estatísticas assombrosas sobre esse tema e que, infelizmente, os nossos deputados não conseguiram ir a fundo. Vamos ver o que dá na CPI nacional. Daniela e Hugo. Obrigado, Borges. Boa noite. Borges. Veja no próximo bloco, o Maranhão adere a programa de rastreamento agrotóxico em alimentos. A gente volta já já. O Maranhão vai fazer parte de um programa que faz o rastreamento dos alimentos contaminados com agrotóxicos. Com o novo programa do supermercado, os supermercados deverão dispor até a quantidade de agrotóxico contido nos alimentos. Entre os vilões apontados pela lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aparecem o pimentão, seguido da uva e do pepino, como os alimentos que apresentam as maiores quantidades de agrotóxicos ou tipos proibidos deles. Integram ainda a relação o abacaxi e o mamão, todos entre o 7º e o 5º lugar na lista. E uma outra má notícia: 3 dos alimentos mais consumidos em casa na amostra da Anvisa, que também estão contaminados com agrotóxicos, aparecem o alface, o tomate e a beterraba.
Estudos revelam que, se ultrapassarmos os limites diários aceitáveis, as consequências serão dores de cabeça, coceiras e alergias. Em casos mais graves de exposição direta, a possibilidade do aparecimento de distúrbios do sistema nervoso central e até câncer. No Maranhão, em breve vai ser possível fazer o rastreamento dos alimentos com agrotóxicos por meio de um programa de monitoramento alimentar antes de chegar aos supermercados do estado. Esse programa funciona em que a Abras, através de um trabalho junto com a Paripasso, que é uma empresa que faz todo o trabalho de rastreabilidade, faz as coletas, faz as análises e depois disponibiliza essas análises para os supermercados para que eles possam tomar algumas providências. O programa também vai permitir maior precisão na identificação da origem dos problemas de uso excessivo ou incorreto de agrotóxicos na produção. Isso é de extrema importância para que a gente consiga, uma vez diagnosticado um problema, ir no ponto de onde foi gerado esse problema e fazer a correção. Sem o rastreamento, a gente não conseguiria chegar na solução do problema, porque a gente não identificaria de onde foi gerado esse problema. O projeto deve acontecer em todo o país. A ideia foi recebida com grande expectativa pela Associação Maranhense dos Supermercados. Como a gente sabe que é uma necessidade legal para que isso aconteça, então a gente está trazendo até a princípio, para despertar, né, o interesse dos nossos supermercadistas aqui do Maranhão com relação ao rama. A Associação Comercial do Maranhão comemorou seus 159 anos de trabalho ao lado dos empresários do estado e contribuindo para o crescimento das cidades. Em solenidade na sede da associação, homenagens e discursos evidenciando e reconhecendo o trabalho dos empresários maranhenses. A noite foi de festa e emoção. São 159 anos da Associação Comercial do Maranhão, que é a quarta mais antiga entidade de classe do país. A ACM é, dentre as pioneiras, a primeira a ser dirigida por uma mulher, a empresária Luzia Rezende. Olha, a Associação Comercial, pelo fato de ser uma entidade secular, né, e que ela congrega vários segmentos da área empresarial, é um desafio enorme e principalmente por ser a primeira mulher, né, de estar na frente da entidade. As festividades deste ano coincidem com o marco de fundação da entidade, em 21 de agosto de 1854, a ocasião em que foi eleita uma comissão de notáveis comerciantes para representar a classe comercial do Maranhão. Para presidir a comissão, elegeu-se o comendador João Gualberto da Costa, figura eminente da sociedade daquela época. A medalha do mérito leva o nome dele e quem recebeu este ano foi o vereador José Joaquim. É uma casa que tem toda uma história vinculada à belíssima história de São Luís e do Maranhão. Foi a primeira casa que congregou empresários, congregou homens de negócio para dialogar, para trocar ideias. Na solenidade, houve a premiação a João Rolim, eleito empresário do ano de 2012. E também recebeu homenagem pelos mais de 50 anos de atividades empresariais, o empresário José Silva do Vale, representado pelo filho Nathaniel Vale. Muito emocionado, ao mesmo tempo muito satisfeito, porque chegar aos 82 anos de carreira e de profissão de industrial, e a maior riqueza do meu pai foi ter educado 9 filhos. Veja, no próximo bloco vamos falar sobre a alta do dólar, o que você vai fazer para viajar ao exterior para tentar escapar da alta da moeda. Bom mesmo é se programar com antecedência e não perder a chance na hora de comprar a moeda. A gente volta já já. Os aprovados no concurso da Polícia Civil do Maranhão participarão do curso de formação. A decisão foi anunciada hoje pela Secretaria de Estado de Gestão e Previdência após uma reunião com a organizadora do concurso. A comissão resolveu fazer 2 cursos de formação para os aprovados no certame. O primeiro curso de formação começa dia 16 de setembro. Já os candidatos aprovados para o cargo de delegado ficaram para o segundo curso de formação, ainda sem data definida para começar. E o dólar americano atingiu a cotação mais alta dos últimos anos. Desde 2008, a moeda não estava tão valorizada. E o que reflete no nosso dia a dia? Uma das prováveis é aumentar.
Bandeira, o que o brasileiro precisa ter é planejamento. Os programas do exterior apostam na economia do Brasil. Esta talvez seja uma forma interessante. Trabalhar e estudar ganhando em dólar nos Estados Unidos, por exemplo. Essa é a maior valorização da moeda norte-americana desde dezembro de 2008. Neste mês, o dólar já acumulou alta de 7,4% e desde o início do ano representa 19,88% de aumento. Mas de que forma o reajuste do dólar influencia na economia brasileira, que tem como moeda o real? Um dos setores que podem sofrer com a alta repentina da moeda é o de turismo, principalmente as agências de viagens, que comercializam pacotes de intercâmbio para o exterior. Com o dólar cotado a R$ 2,45, quem programou viagens para a Europa ou América do Norte com antecedência economizou, enquanto a moeda americana se manteve estável. Quem comprou antes, porque assim, o intercâmbio é uma coisa muito programada. As pessoas se programam com 6, 8, até 1 ano de antecedência, você pode estar comprando seu intercâmbio. Então, você acabou ganhando nessa questão do dólar. Pelo menos 16 pessoas viajam todos os meses por esta agência de intercâmbio de São Luís para o exterior. Na semana passada, o dólar estava valendo R$ 2,30 e o aumento de quase 16 centavos pode influenciar nos gastos das viagens daqui para frente. Mas as escolas de idiomas nos destinos mais procurados pelos maranhenses estão se adaptando e lançando pacotes promocionais. Além disso, para que o estudante não sinta muito no bolso, ele tem a opção de levar um cartão de débito pré-pago e não ter surpresas com faturas de cartão de crédito quando voltar do intercâmbio. Além disso, outra opção para quem vai viajar é a possibilidade de trabalhar e estudar no período que for passar em outro país. A gente tem alguns programas de estudo com trabalho, ou até mesmo só trabalho, que apesar de você pegar o dólar um pouco mais alto agora e as outras moedas, você também vai ganhar em dólar mais alto. Então acaba que compensa as duas coisas. O economista Felipe de Holanda diz que combinações de fatores econômicos entre os Estados Unidos e a China influenciaram nesse aumento da moeda americana. E a orientação para quem opera com o dólar é se programar. Procurar comprar com antecedência, porque imagino que o dólar esteja chegando a essa taxa de câmbio de 2,50, deve ser um patamar que no curto prazo o Banco Central consiga defender. Mas é verdade que deve haver volatilidade. É possível que tenha alguma oscilação de acordo com as notícias internacionais ou com más notícias nacionais. Em função disso, eu acho que é sempre bom a gente se garantir, antecipar para poder evitar surpresas no futuro. Confira agora o que acontece amanhã. Secretaria da Criança e Assistência Social encerra o processo de capacitação do corpo técnico com representantes de entidades socioassistenciais conveniadas na execução dos serviços da SENCAS. Começa a 9ª Conferência Municipal de Saúde com o tema Gestão Participativa, um desafio para o SUS. O evento é promovido pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria do município e acontece de 8 da manhã às 6 da tarde no Convento das Mercês. O Tribunal de Justiça do Maranhão vai inaugurar às 4 da tarde o novo Fórum de Riachão, com marca de entrância ligada ao polo de Imperatriz. A solenidade vai contar com a presença de autoridades do Judiciário e políticos da região. Continua nesta sexta as discussões e debates com gestores públicos e representantes da sociedade civil na Conferência Estadual das Cidades. As atividades acontecem no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, no Coafuma. O Maranhão Acontece fica por aqui. Reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com. Até logo mais, às 11h30 da noite, no Dia News. Uma ótima noite de quinta para você e amanhã tem mais. TV Guará, diferente por natureza.